Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença. Meu nome é Carla Anastácio, sou sócia da área de Societário e M&A do Faz Advogados. Essa é mais uma edição do Faz Mais Simples. É uma iniciativa do escritório em que a gente busca falar sobre temas atuais, temas inovadores, temas polêmicos, temas que possam ser do interesse dos nossos clientes em geral. Hoje está aqui comigo o meu sócio, Diego Casquel, e a gente vai falar sobre a instrução número 112 do DREI, super recente, agora de 20 de janeiro. O DREI é o Departamento de Registro de Empresas, né? É um órgão nacional que disciplina sobre o registro, ele trata das regras de registro de empresas que devem ser observadas por todas as juntas comerciais de todos os estados. Embora quem trabalhe com direito societário sabe que, na prática, algumas juntas têm lá suas particularidades, mas o DREI está aí para disciplinar e trazer todas as regras que têm que ser observadas pelas juntas, né? Então, ele consolida todos esses normativos. Essa instrução normativa, ela veio em razão de várias alterações recentes que ocorreram em decorrência de várias leis. Não vou citar aqui o número de todas as leis, mas a gente teve a lei que ficou conhecida como Marco Legal das Startups, a gente teve recentemente a lei que ficou conhecida como a Lei do Ambiente de Negócios, a lei que estipulou a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, uma lei um pouco mais antiga, lá de 2019, que alterou diversas regras de publicação de sociedades por ações. Então, a gente teve todas essas alterações legislativas, e aí a gente precisava, né, tinha necessidade de como que todas essas alterações elas iam ser refletidas nas regras que as juntas comerciais têm que observar no arquivamento de atos societários, tá? Então, a instrução normativa de número 112, agora de janeiro, ela veio com uma coletânea de normas, ela trata de diversos assuntos, a gente não vai aqui falar de todos eles, a gente escolheu alguns que a gente considerou assim, mais interessantes. Eu vou falar de alguns pontos e depois vou passar para o Diego para ele falar de alguns outros, tá? O primeiro que eu escolhi aqui para falar para vocês é sobre o enquadramento como startup, tá?
O que a instrução normativa diz? Ela fala que as sociedades limitadas, sociedades por ações, ou até mesmo os empresários individuais, né, que se enquadrem como startup, eles têm que fazer constar nos seus atos societários, sejam atos de constituição ou sejam os atos de alteração de contrato social, alteração de estatuto, tem que ter uma declaração dizendo que se enquadra como startup. E aí, lembrando aquele conceito que veio pela Lei Complementar 182, o Marco Legal das Startups, qual é o conceito da startup? É uma organização que é caracterizada pela inovação, seja a inovação no modelo de negócios, na oferta de produto ou de serviços, tá? Então, tem que ter uma declaração lá dos sócios dizendo que se enquadra como startup e que preenche também os outros requisitos. Quais são esses outros requisitos? Né, que o faturamento, a receita bruta, do último exercício foi inferior a 16 milhões de reais e que a inscrição no CNPJ é de menos de 10 anos. Então, tem que ter uma declaração expressa nesse sentido. E qual a importância disso? Né? A importância é ter essa formalização de que essa sociedade está ali, realmente tem um documento em que ela está formalizada como startup. Isso vai trazer uma segurança para os investidores que vão investir nessa startup. Né? Uma das coisas que o Marco Legal das Startups trouxe foi a previsão de que, sendo um investimento, por exemplo, um investimento através de um mútuo conversível, né, os investidores eles não respondem por dívidas de uma startup. Mas onde é que está dizendo que é uma startup? Então, é importante que isso esteja no contrato social ou no estatuto social. E a instrução normativa veio para dizer que, então, como que isso é feito? É feito através dessa declaração dos sócios no próprio instrumento societário. Tá? Então, esse é um dos pontos que veio na instrução 112. Um outro ponto bem interessante diz respeito à possibilidade de administradores, tanto de sociedades por ações, isso já estava claro, tá, pela Lei do Ambiente de Negócios, mas a instrução veio para esclarecer, em relação às sociedades limitadas, a possibilidade de administradores dessas sociedades limitadas de poder ser residentes no exterior. Então, agora isso está bem claro. Vamos ver se na prática não vai ter nenhuma dificuldade. Não deveria ter, porque a instrução é bem clara nesse sentido. Os administradores de sociedades limitadas, eles podem agora ser residentes no exterior. O requisito necessário é ter procurador constituído no Brasil, e a procuração ela tem que dar poderes, né, para que o procurador receba a citação em processos administrativos ou judiciais, e tem que ser válida por um período de pelo menos até 3 anos após o término da gestão. Tá? E um outro ponto bem interessante também dessa instrução é que ela trouxe normas da Sociedade Anônima do Futebol, né, que foi introduzida pela Lei 14.193 de 2021. A Sociedade Anônima do Futebol, também conhecida pela sigla SAF, ela pode ser constituída por um único acionista. O objetivo é a atividade principal do futebol, né, como o nome diz, tanto masculino ou feminino, e ela pode ser constituída por meio da transformação de clubes, que geralmente são associações, né, então esses clubes eles podem ser transformados em SAFs, né, Sociedade Anônima de Futebol, podem ser por meios de cisão, né, com a versão do patrimônio, de parte do patrimônio ser vertido para uma SAF, ou por meio de iniciativa de pessoa natural, pessoa jurídica ou fundos de investimento. Aqui, um ponto importante que ficou bem pacífico na instrução é porque nem toda, né, a regra geral é que associações elas não podem ser transformadas em sociedades empresárias, exceto algumas
previsões específicas que a gente tem na legislação. Então, isso acontece, por exemplo, muito com instituição de ensino superior, tanto que há cerca de 20 anos atrás teve um boom, né, de transformação de faculdades, que a gente fala, né, de sociedades simples em sociedades empresárias, e a consolidação do setor. E agora a gente tem essa previsão aqui expressa também para a transformação do clube, né? Então, o clube pode ser transformado de uma associação em SAF. E um outro ponto bem importante também é que as SAFs, elas podem emitir debêntures. Então, é uma forma muito interessante para a captação de recursos aqui para o futebol, né? Não tem só agora bilheteria, patrocínio, é uma forma de acesso ao mercado de capitais, uma forma de captação de recursos que pode ser bem importante, bem interessante para o setor. Então, esses assim, são os pontos que eu abordei. E agora eu vou passar a bola para o meu sócio, para o Diego, para ele falar sobre mais alguns pontos da Instrução Normativa 112. Muito obrigado, Carla. Ainda na esteira da Instrução Normativa 112, o que ela trouxe foi uma simplificação de alguns procedimentos e processos num movimento que nós tivemos de facilitação de registro empresarial e acesso a informações. Tá? Então, um dos pontos que foi interessante, uma alteração que foi promovida, é a ficha cadastral das sociedades, que é aquele documento que você basicamente tira da junta comercial com informações que estão registradas, com informações da empresa que está arquivada, vai incluir um item específico sobre o mandato do administrador. Tá? Antigamente, como que funcionava? Eu puxava uma ficha, ela dizia quem eram os sócios, os endereços, os administradores, capital social. Basicamente era isso. Essas informações se mantêm, porém agora eu também vou ter os poderes dos administradores. E qual que é a importância disso? Antes eu tinha que puxar o contrato social da empresa ou o estatuto social dela para eu entender quem tinha poderes de representação, quais eram os poderes, quais eram os limites. E várias vezes você tinha documentos confusos, ou então tinha um juridiquês ali que dificultava a compreensão para quem não fosse advogado. E agora nós temos uma ficha que vai ter um critério mais objetivo, identificando quem é a pessoa que de fato pode representar, como representar, quais são os poderes e o mandato dela. Então, isso vai trazer uma simplificação até para você ter um documento mais objetivo informando quem pode representar a sociedade. E qual que é a importância disso? Se eu tenho uma pessoa que não tem poderes para representar a sociedade, eu não consigo contratar com ela. E aí eu teria um problema, eu contratando com essa empresa, de eu estar celebrando um contrato com ela, ou de eu estar pegando uma declaração de alguém que não pode representá-la. Com essa ficha, eu consigo ter de forma mais objetiva quem é essa pessoa para eu poder verificar de fato se eu estou lidando com a pessoa correta. Né? Então, houve uma alteração do modelo dessa ficha e, a partir de agora, ela vai trazer essa informação. A partir de quando que ela vale? Para empresas que forem arquivar atos de constituição agora, e para empresas antigas que já estão com contratos ou estatuto social arquivado na junta, se eu tiver alguma alteração nas regras de representação, eu faço essa atualização. Porém, o DREI permitiu as juntas comerciais expedirem normativas informando que as empresas que já tenham atos arquivados atualizem o cadastro para constar essa informação. Então, até no intuito de dar mais transparência e mais segurança, existe essa possibilidade das juntas comerciais pedirem para empresas que já tenham atos arquivados atualizarem seus cadastros. Tá? Então, aqui é um procedimento que com certeza vai auxiliar no processo de publicização dessas informações. Uma outra norma, que na verdade ela veio como uma norma complementar, ela trata especificamente, ela normatiza as regras de quem são, de procurações otorgadas para sócios e administradores estrangeiros, residentes no exterior, brasileiros residentes no exterior ou estrangeiros residentes no exterior. Né? Qual que é a regra legal?
pessoas que têm participação societária em empresas brasileiras ou administradores, aí eu considero diretores ou conselheiros, que residem no exterior, eles têm que manter um procurador no Brasil. Qual foi a mudança que essa instrução normativa trouxe? Antes eu tinha que ter essa procuração otorgada e nem sempre eu tinha que apresentá-la junto com os atos arquivados na junta comercial. A partir de agora, eu preciso necessariamente anexar essas procurações. Então, se eu resido no exterior, eu tenho que manter um procurador no Brasil, e todos os atos que eu levar a registro numa junta comercial, eu preciso anexar a procuração, onde eu comprovo que eu tenho um procurador constituído no Brasil. Qual que é a importância disso? Eu preciso ter alguém no Brasil com poderes para receber citação em meu nome se eu resido no exterior e eu sou sócio e administrador de uma sociedade no Brasil. Tá? Então, no caso de um sócio, eu tenho na lei das SAs a obrigação de, enquanto eu for um acionista, eu manter um procurador no Brasil, sem regra sobre qual que é o prazo de vigência dessa procuração. Então, basicamente, ela tem que perdurar enquanto eu for um acionista. Mas eu também tenho uma outra regra que diz que para assembleias gerais, eu posso ser representado por um procurador desde que a procuração tenha sido otorgada por até 1 ano. Então, o que na prática é feito? Eu pego essas duas regras e eu junto, porque do contrário eu vou ter 2 procurações. Eu junto tudo em uma procuração e eu tenho uma procuração que eu renovo ela anualmente, garantindo que enquanto eu for um acionista residente no exterior, eu tenho um procurador no Brasil, e esse procurador sempre vai poder me representar numa Assembleia Geral de Acionistas da companhia. Essa procuração, normalmente, já era apresentada junto com qualquer ata para arquivamento na junta comercial, para eu comprovar que a pessoa que assinou como procurador tinha poderes para me representar, mas a partir de agora essa prática está normatizada. Tá? E no caso dos administradores, não tinha uma regra clara sobre isso, era muito comum você arquivar procurações, você arquivar atos, onde eu tinha um administrador estrangeiro, um conselheiro estrangeiro, assinando a ata, sem a necessidade de eu anexar essa procuração. A partir de agora, eu preciso apresentar essa procuração junto. Isso é importante porque normalmente as empresas não se atentam a essa exigência legal da manutenção de uma procuração por um administrador estrangeiro. Tá? E a procuração do administrador estrangeiro ela tem uma peculiaridade. Ela tem que ser vigente enquanto ele tiver um mandato, enquanto ele estiver naquela posição, e por 3 anos depois que ele deixar de ser um administrador. Então, não é uma procuração que encerrou meu mandato, encerrou a procuração. Não, ela tem que continuar vigente. E agora que eu preciso apresentar essa procuração, eu tenho uma forma de deixar público que para os terceiros que eventualmente venham a querer informações da empresa, que sim, aquele administrador estrangeiro está regular, ele tem um procurador no Brasil, ele tem alguém que o represente caso ele tenha que ser demandado aqui no país. Né? E ainda com relação a essas questões de registro, um último ponto que, assim, veio mais como uma regra para normatizar o que já era feito na prática. Quando eu preciso de uma cópia autenticada de algum ato arquivado numa junta comercial, a regra antiga era que essa cópia tinha que ser física, chancelada pela junta. Porém, especialmente depois da pandemia, que nós tivemos uma digitalização de vários procedimentos, várias juntas comerciais começaram a emitir certidões digitais. E aí agora essa instrução normativa basicamente reconheceu que essas certidões digitais também são válidas. Então, aqui foi só uma regra para normatizar o que já existia. Okay? Indo agora para algumas alterações legislativas que essa instrução normativa trouxe, um primeiro ponto que aí que traz algumas discussões com relação às publicações dos atos societários.
Lembrando que sociedades anônimas, via de regra, são obrigadas a publicar as atas que são arquivadas na junta comercial e seus balanços e eventuais documentos que devam adquirir uma publicidade como forma, inclusive, de proteger o interesse dos acionistas e de terceiros que contratam com a companhia. Então, via de regra, o balanço, editais de convocação e avisos aos acionistas e comunicações relevantes. Tá? A regra antiga estabelecia que essas publicações deveriam ser feitas no Diário Oficial, em um jornal de grande circulação, e para companhias abertas, também na página delas, na internet, na CVM e até em jornais onde, na sede dos locais onde as ações dessas companhias são oferecidas. Tá? Agora, a regra mudou. Eu não preciso mais fazer a publicação no Diário Oficial. Essa publicação que, inclusive, era a mais custosa, deixou de ser obrigatória. E as publicações nos jornais de grande circulação passam a ser feitas de forma resumida no jornal físico e completam o documento na íntegra na página da internet do jornal. Então, com isso, os custos de publicação, dessas publicações que são obrigatórias, tende a reduzir, e eu garanto até uma maior eficácia à publicidade que esses documentos têm que ter. Porque, em termos práticos, não são todos que leem o Diário Oficial, mas todo mundo acessa a página da internet de um jornal. Então, ali eu vou ter as informações da companhia, com informações integrais, e no jornal que circula, eu vou ter aquela informação resumida. Para companhias que tenham faturamento de até 78 milhões, que seriam as startups, eu tive uma simplificação desse procedimento. Eu não preciso publicar mais essas informações nos jornais. Tá? Eu consigo agora, na verdade, já era uma regra antiga, mas agora está mais normatizada e está consolidada. Eu agora consigo publicar os dados dessas empresas na Central de Balanços, que é uma página da internet emitida pelo governo, onde eu consolido informações financeiras da empresa, e no site da internet dessa startup, dessa empresa com até 78 milhões de faturamento. Com isso, eu auxilio ela a economizar nesses custos de publicação, porém, eu também asseguro aos terceiros que contratam com ela e a eventuais outros acionistas que não tenham participação direta na gestão, um acesso a essas informações. Tá? Então, essa era uma regra que já tinha sido instituída pela Lei 13.818 de 2019, porém, ela entrou em vigor agora em janeiro. Então, essa Instrução Normativa 112 do DREI nada mais fez do que normatizar agora que essa regra está vigente. E, por fim, uma alteração que foi realizada recentemente, que essa Instrução Normativa trouxe, normatizou, diz respeito às ações com voto plural. Tá? Essa alteração, que foi promovida agora na Lei 14.195, no ano passado, ela permitiu a criação de ações ordinárias que poderiam ter até direito de 10 votos, ou seja, eu quebro aquela regra tradicional de uma ação, um voto. Então, eu posso criar uma classe de ações ordinárias que detém um poder, que detém mais de um voto. A lei limita a até 10 votos por ação. Tá? Apenas ações ordinárias, justamente numa preocupação do legislador de que eu não posso acumular vantagens políticas e patrimoniais, do contrário, eu poderia ter uma ação com mais poder de voto e ainda com benefícios patrimoniais, uma preferência no recebimento de dividendos, por exemplo, o que deixaria o acionista detentor dessa ação numa situação extremamente privilegiada. Então, para ações ordinárias, eu posso ter esse voto plural, porém, para companhias que tenham participação no governo, as estatais, as sociedades de economia mista ou empresas que indiretamente têm participação no governo, eu não tenho
a possibilidade de criar essa ação com voto plural. Por quê? No caso de uma empresa estatal, eu sempre tenho a possibilidade de ter uma golden share nela, onde eu já dou alguns privilégios para o Estado. Então, não faz sentido eu dar privilégios para o Estado e eu ter outras ações também com privilégio. No final do dia, eu vou ter vários acionistas com privilégios em detrimento dos demais. Então, eu geraria um desincentivo do investimento nessa empresa. Tá? A ação de voto plural, ela não é uma ferramenta tão nova, ela existe em outras legislações. Aqui na Argentina, por exemplo, eu tenho também, a lei das SAs de lá permite ações de voto plural, mas ela não é usual no direito brasileiro, porque aqui nós sempre tivemos o princípio paritário de cada uma ação, um voto. Tá? Nos Estados Unidos, essas ações são comuns, essas ações com votos plural, porque lá eu tenho esse mecanismo como uma proteção em caso de hostile takeovers, no sentido de uma tomada de controle por um grupo contrário à gestão ou por algum concorrente. Então, eu tenho essas ações com votos plurais, que geralmente estão num grupo de controle ou no grupo que é representado pelos administradores, como uma forma de garantir mais estabilidade à governança daquela empresa, no caso de uma tentativa de tomada de controle hostil por algum grupo dissidente ou um grupo concorrente. Tá? Nos Estados Unidos faz sentido porque esses movimentos eram comuns. No Brasil, não necessariamente a gente vê uma necessidade de uma ação de voto plural por essa finalidade. Aqui você teria mais uma justificativa de instituição dessas ações se você for o grupo fundador da empresa, para você manter uma certa ingerência na empresa que você está constituindo. Tá? Lembrando que essas ações de voto plural, elas podem valer por até 7 anos. Passados 7 anos, eu preciso aprovar a manutenção do privilégio desse voto plural ou não. E eu posso, e é via de regra, o que a lei diz é que o quórum de aprovação da manutenção desse privilégio é de pelo menos metade das ações com direito a voto e metade das ações sem direito a voto, ou seja, eu preciso ter metade dos acionistas de uma companhia que tenham ou não direito a voto, aprovando a manutenção desse privilégio. E se for uma companhia com ações em bolsa, ou seja, uma companhia aberta, essas ações com voto plural têm que ser instituídas antes da oferta pública de ações. Tá? Numa sociedade anônima fechada, que é aquela que eu não tenho ações em circulação na bolsa, eu posso criar essas ações de voto plural ao longo da existência dela, desde que eu atinja o quórum mínimo específico, especificado na lei. Tá? Mas aqui é uma ferramenta interessante que vale a pena verificar como é que ela vai ser posta em prática. Tá? Então, acho que, sintetizando os pontos que foram trazidos na Instrução Normativa 112, os mais relevantes que de fato trouxeram alguma inovação foram esses que a Carla e eu apresentamos, sendo que agora vamos ver na prática como que essas novidades vão se consolidar. Bom, é isso, pessoal. E a gente fica à disposição, então, para qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Um bom dia para todos. Bom dia.